já para informar para vocês que entre 8 e 10 de junho deste ano, teremos o segundo workshop internacional do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista de Desenvolvimento. Tá? E deixa eu só mostrar para vocês, ainda não está no ar, mas eu vou mostrar para vocês a prévia do site. Peraí, não sei se... Compartilhar. Estão vendo? Sim. Estamos sim, professor. Então, Green New Developmentalism, Structural Change and Policies for Ecological Transition. Second Structuralist Development Macroeconomics Research Group International Workshop, June 8 to 10, 2022, online event. Nós vamos ter um formulário de inscrição e os links no YouTube. Né? Aqui tem a proposta, né, do workshop, the second Structuralist Development Macroeconomics Research Group International Workshop is a joint initiative with the Graduate Program in Economics of the University of Brasilia and the Regional Councils of Economics of the Federal District and the State of Goiás. It represents a unique opportunity to discuss the latest research on various aspects of this complex project. The event is naturally intended to foster the diversity in the approach and methodology used to analyze the process of catching up and falling behind. Consider that climate change is likely to be the most important challenge of our generation. This year's workshop will give special attention to the relationship between sustainable development and structural change. Unfortunately, safety restrictions due to COVID-19 and the ongoing conflict in Eastern Europe have not allowed the conference development in a more standard format. The organizing committee thanks all participants and interest colleagues for their support in making this online initiative possible. Então, é isso. Aqui nós temos já o Call for Papers, né? Aí os principais tópicos do workshop: Sustainable Development, Ecological Transition, Structural Change, Growth and Distribution in Demand-Led Economies, Development Infrastructure and Convergence Clubs, Financial Fragility and Business Cycles, Stock and Flow Consistent Models, Agent-Based Models, Monetary Policy, Exchange Rates and Public Debt. Ainda não confirmados, mas serão convidados o José Antônio Ocampo, a Serena Sordi e o Robert Gutmann. Né? Bom, e a organização está aqui: Alberto Botta, Daniel Coronel, Marvio Dávila Fernandes, Roberto Ellery, Jesus Ferreiro, Paulo Gala, Carmen Gomes, Giulio Guarini, Kersia Kamenar, Marcos Lamônica, Luiz Carlos de Magalhães, Adamir Marchetti, Sulafa Nofal, José Luiz Oreiro, José Luiz Paniussati, Luiz Fernando de Paula, Gabriel Porcili, Leonelo Punzo, Kalinka Martins da Silva, Peter Scott e Maurício Weiss. E aí, gostaram? Muito legal, professor. Muito bom. Eu Vocês já entrei na receberam muitos metade. papers ou ainda não? Oi? Vocês já receberam muitos papers ou ainda não? Não, ainda isso é só prévia do site, a gente não botou no ar. Ah, sim, tá certo. Não, vai ter um deadline submission e tal, enfim, tudo bonitinho. Tá? Professor, desculpa, eu cheguei bem na metade, quando você estava falando sobre esse evento, já tem data? 8 a 10 de junho, vai ser online, todo em inglês. Tá? Legal, mas já está aberto o período de inscrição? Não, ainda não. Eu acabei de ver hoje a prévia do site. Ah, entendi. O site ainda vai ao ar, né? O site ainda vai ao ar, exatamente. Tá? Mas eu imagino que semana que vem já vai estar no ar. Tá? Aí eu aviso vocês, enfim. Ok, pessoal. Bom, vamos ver onde nós estávamos. Quer dizer, bom, voltando, né, na aula passada a gente tinha acabado de apresentar a teoria do investimento de Minsky, né? Eu já vi aí que o Marcos conseguiu baixar os 2 livros do Minsky, né? O John Maynard Keynes e o Stabilizing and Unstable Economy, né? Então, vamos botar aqui compartilhamento de tela.
Mais uma vez. Apresentação de slides, do slide atual. Bom, então, esse foi o gráfico que nós tínhamos visto na aula passada, né? Da teoria do investimento de Minsky, em que nós tínhamos a determinação simultânea entre o investimento e a estrutura de capital da firma. Ou seja, quanto que do investimento é financiado com capital próprio, quanto que do investimento é financiado com lucros retidos. Né? Ok. Bom, o próximo bloco, né? A teoria do Minsky, ela pode ser pensada como uma teoria que tem diversos blocos. Um primeiro bloco importante é o bloco de investimento e financiamento, né? Que a gente viu na aula passada. Segundo bloco fundamental é o de posturas financeiras. Aliás, o Minsky talvez seja mais conhecido pelas posturas financeiras que ele apresenta do que propriamente pelo resto da sua teoria, né? Bom, mas para a gente entender posturas financeiras, temos que partir do pressuposto que todo investimento em ativos de capital envolve a troca de algo certo por algo incerto. Qualquer ativo de capital adquirido por uma firma tem uma expectativa de fluxos de caixa que excedem por alguma margem o preço pago pelos mesmos. Essas expectativas estão sujeitas a desapontamentos. E, além disso, variações nas taxas de juros podem transformar firmas solventes em firmas inadimplentes, dependendo das seguintes circunstâncias. Primeiro, do perfil de endividamento, se é um perfil de curto prazo ou um perfil de longo prazo, ou seja, daquilo que eu tinha mencionado na aula passada, que é a estrutura de prazos do balanço da empresa. Ou seja, qual é a estrutura de prazos do seu ativo, ou de maturidade do seu ativo, e a estrutura de prazos de maturidade do seu passivo. Se eu tiver descasamento de prazos, por exemplo, se eu financiar ativos de longo prazo com passivo de curto prazo, elevações da taxa de juros podem tornar firmas insolventes, porque nessa situação de descasamento de prazos, as empresas precisam recorrer de maneira frequente ao refinanciamento de posições. E, no momento em que elas fizerem esse refinanciamento, se as taxas de juros estiverem muito altas, elas eventualmente podem se tornar em firmas insolventes. Bom, e a segunda coisa é um conceito que o Minsky utiliza, que é o margem de segurança, margin of safety margin. Quer dizer, a margem de segurança é algo que os engenheiros usam muito frequentemente, né? Quer dizer, quando o engenheiro vai construir uma ponte, ele não vai calcular exatamente qual é a quantidade de cimento, de ferro, que vai para aquela ponte não cair. Ele vai fazer as contas, vai dizer, vai chegar a um valor e vai pôr uma margem. Porque sempre existe alguma coisa que pode não ter sido feita nos cálculos, algum evento que ele não tenha considerado, ele ou ela não tenha considerado. Então, para acomodar a incerteza, você coloca um material mais do que suficiente, né, para garantir a estabilidade da ponte. Né? Bom, é essa ideia que o Minsky traz para a economia. Ou seja, como as empresas se financiam, né, para adquirir ativos cujo fluxo de caixa está sujeito a desapontamentos, então, uma regra defensiva, ou melhor, um comportamento defensivo para lidar com a incerteza é colocar uma margem de segurança, ou seja, você prevê uma certa margem, né, de desapontamento de expectativas de fluxo de caixa. Ou seja, eu prevejo um fluxo de caixa de tanto, mas, né, eu, mesmo que essa expectativa ela seja desapontada em 30%, a empresa ainda tem condições de pagar, né, as suas obrigações contratuais que ela firmou para financiar a aquisição daquele equipamento de capital.
né? Como que é uma firma honesta, obviamente. Bom, as relações entre os pagamentos contratuais, que são a soma de juros e amortizações de principal, e os fluxos de caixa primários, nós vimos na aula passada a distinção entre fluxo de caixa primário e fluxo de caixa secundário, permitem a definição de 3 posturas financeiras, quais sejam hedge, especulativa e Ponzi. Então, vamos definir cada uma delas. O que é uma postura hedge? É aquela no qual o fluxo de caixa esperado excede em muito os encargos contratuais para cada período. Ou seja, uma firma com postura hedge nunca recorre ao refinanciamento de suas posições. Né? E o Minsky representa isso por intermédio dessa expressão. CCI é o encargo contratual do período I. Vocês devem estar se perguntando, Oreiro, por que CC? Né? CC vem do inglês, Contractual Commitment, encargo contratual, tá? Ou obrigação contratual. Então, o Contractual Commitment do período I vai ser igual a tal que multiplica o QI, que é a quase renda lá do Keynes, né? A quase renda esperada do ativo de capital para o período I, menos sigma 2, né? É a variância esperada, que é subjetiva, do fluxo de caixa esperado. Lambda é o estado de confiança que os agentes têm nas suas próprias expectativas. Então, o que essa regra aqui está nos dizendo? Vocês estão lembrados de que quando a gente discutiu incerteza, né, o conceito formal, uma definição formal de incerteza, né, e de tomada de decisão em condições de incerteza, nós vimos o critério meu, que era o Minimum Maximum Expected Utility. Então, uma firma que tem uma postura hedge, o que ela está fazendo? Ela forma uma expectativa sobre o fluxo de caixa esperado do seu projeto de investimento, que, como o Keynes havia definido, é o melhor prognóstico que a firma é capaz de fazer sobre esse fluxo de caixa. Então, o seu melhor prognóstico é QI. Só que tem uma segunda dimensão do processo de formação de expectativa, que é o estado de confiança. Né? Esse estado de confiança está sendo representado pelo lambda. E eu estou avaliando o meu melhor prognóstico no pior cenário, ou seja, eu estou deduzindo do meu melhor prognóstico, né, uma variância, né, que é o sigma 2 QI. Ok? Ou seja, eu estou formulando um cenário, o meu pior cenário possível. Bom, o que essa postura financeira está nos dizendo é que o melhor prognóstico possível, dado o estado de confiança da empresa, para o fluxo de caixa esperado do projeto de investimento do período I, é maior, porque o sigma é menor do que 1, é maior do que os encargos contratuais para o período I. Ok? Sim, tudo certo. Ok. Tá? Então, essa fórmula matemática representa isso. O que é a firma com postura hedge? Né? É a firma que só se vier um cometa e destruir o mundo que ela vai à falência. Porque ela está formulando o seu pior cenário possível, né? E mesmo no pior cenário que ela é capaz de formular, ela tem fluxo de caixa suficiente para pagar os encargos contratuais. Ou seja, o sigma, no fundo, é a margem de segurança. Ok? Quanto menor for o sigma, maior será a margem de segurança. Né? Quanto menor for o sigma, menor
quanto maior for o sigma, menor será a margem de segurança. Tá? Então, aqui nós temos as definições, né, que eu já falei para vocês, ok? Como as firmas hedge operam com uma margem de segurança, então, mesmo em situações adversas, o fluxo de caixa deverá ser suficiente para fazer frente aos pagamentos dos serviços da dívida, juros e amortizações. Tais empresas não precisam recorrer ao refinanciamento de posições. Como elas não precisam recorrer ao refinanciamento de posições, variações da taxa de juros não afetam a solvência das firmas. Por quê? Porque a taxa de juros é pré-determinada no momento em que você tomou o dinheiro emprestado. Se você não precisa refinanciar a sua dívida, então, mesmo que ocorram variações na taxa de juros, isso não altera o fluxo de pagamentos que você tem que fazer para o banco. Ok? As unidades hedge também mantêm um colchão de liquidez para fazer frente a imprevistos futuros desfavoráveis que façam com que o fluxo de caixa se reduza muito além da margem de segurança esperada pelas empresas. Então, o Minsky criou uma variável neta que ele denominou de Liquid Asset Quicker, ou seja, a relação desejada entre o volume de ativos líquidos e o valor presente das obrigações contratuais. Ou seja, o que significa isso? Uma firma com postura hedge, mesmo tendo margem de segurança, etc., etc., ela ainda tem uma segunda linha de defesa, uma segunda trincheira, né? Uma segunda linha de defesa contra imprevistos, que é o seguinte: bom, se o desapontamento for muito grande, né, o desapontamento de expectativa quanto ao fluxo de caixa, e eu não for capaz, com base no fluxo de caixa, de pagar, né, os encargos contratuais, então eu tenho um determinado montante de ativos líquidos que eu posso utilizar para pagar os compromissos contratuais. E o neta representa a relação desejada entre esse volume de ativos líquidos e o valor presente das obrigações contratuais que a empresa tem que pagar ao longo do tempo. Tá? Então, no fundo, é o dinheiro em caixa, tá? Que pode estar em fundos de investimento, etc., etc. Ok? Via de regra, quem costuma ter postura hedge são as famílias. Tá? Famílias tendem a ter postura hedge. Tá? Pelo menos as famílias de classe média alta e de classe alta. Lógico, no Brasil, você achar que as pessoas das classes C, D e E têm postura hedge é não entender nada do que acontece no Brasil. Né? Na verdade, aqui, como se diz popularmente, né, as pessoas vendem almoço para comprar a janta, né? Mas a situação de, não só de endividamento das famílias aqui no Brasil, assim, o endividamento das famílias no Brasil não é muito alto, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com o endividamento das famílias nos Estados Unidos, tá? Esse endividamento aqui é a relação entre a dívida que as famílias possuem e a sua renda anual, tá? Quer dizer, aqui no Brasil, isso está em torno de 55%, por exemplo. Tá? Então, a dívida que as famílias possuem representa 55% da sua renda anual. Né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, isso é de mais de 100%. Tá? O problema no Brasil é liquidez mesmo. Ou seja, de postura financeira, né? As famílias das classes C, D e E, via de regra, não geram fluxo de caixa suficiente para pagar os seus compromissos contratuais. Então, é muito comum nas famílias C, D e E eles entrarem no cheque especial, entrarem no crédito rotativo do cartão de crédito, né? Aí vai acumulando aquela bola de neve, aí quando acumula a bola de neve, eles deixam de pagar o cartão de crédito, quando deixam de pagar o cartão de crédito, ficam fora fica com nome no Serasa, etc, etc. Tá? Mas então aqui no Brasil, as famílias C, D e E eles não têm um perfil hedge. Tá?
Na verdade, eles vão ter o próxima postura financeira, que é a postura Ponzi, especulativa. O que é a postura especulativa? Na postura especulativa, o fluxo de caixa esperado é menor do que os encargos contratuais, ou seja, pagamento de juros e amortizações, para certos períodos, mas é suficiente para o pagamento de juros, né? Então, o que nós temos para o caso de uma empresa com postura hedge, né, é que ela tem, né, a margem de segurança é negativa para os períodos de 1 até grande e positiva de T mais 1 até T mais N. O que significa isso? Isso significa o que é uma postura especulativa. É aquilo que nós vimos no circuito financiamento, investimento, poupança, funding. A empresa toma um empréstimo num banco comercial, portanto, ela está tomando um passivo que é de curto prazo, financiando a compra de um bem de capital que é de longo prazo. Quando ela faz isso, ela fica com desequilíbrio de prazo de maturidade na sua estrutura de passivo e na sua estrutura de ativo. Ela está usando um passivo de curto prazo para financiar um ativo de longo prazo. Como o passivo é de curto prazo, então o montante de amortizações que a empresa tem que pagar por período de tempo é muito alto relativamente ao fluxo de caixa do projeto de investimento. Portanto, a firma tem que refinanciar. Ou seja, não é que ela esteja aumentando o seu endividamento. Ela só estaria aumentando o seu endividamento se o fluxo de caixa não fosse suficiente sequer para pagar os juros. Não, ela tem fluxo de caixa para pagar os juros, mas ela não tem fluxo de caixa suficiente para pagar as amortizações. Então, ela refinancia as amortizações com novos empréstimos, né? Bom, mas em um determinado ponto do tempo, a firma consegue, no mercado de capitais, fazer uma subscrição de ações ou uma subscrição de títulos privados, na qual ela, então, troca o passivo de curto prazo, que era o empréstimo bancário, por um passivo de longo prazo, que pode ser, né, participação acionária de novos sócios via emissão de ações, ou a forma, né, também usada por muitas empresas, de dívida de longo prazo emitida no mercado de capitais. Ok? Então, isso é uma firma com postura especulativa. Eu quero chamar a atenção que não existe nada de fraudulento, isso é importante chamar a atenção, numa postura especulativa. Na verdade, a grande maioria das empresas numa economia capitalista opera exatamente dessa forma, com postura especulativa. É normal que isso aconteça. Se todas as firmas fossem ter postura hedge, né, o investimento seria muito menor do que o que é realmente realizado pelo setor privado, né? Porque a firma com postura hedge, né, não é o empresário keynesiano, né, do animal spirits, não, é melhor empreender do que não fazer nada. Pelo contrário, é o gatinho, né, medroso que se esconde debaixo do sofá, tá? Isso é a postura hedge, né? Postura especulativa, não. É uma empresa que não está fazendo nada de fraudulento, ela está realizando investimento. Para realizar investimento, ela inicialmente se financia com passivo de curto prazo e, na sequência, no momento for mais favorável para a empresa, né, ela, então, troca esse passivo de curto prazo por um passivo de longo prazo, ou seja, ela faz a operação de funding, né? Bom, firmas com essa postura financeira têm que recorrer ao refinanciamento periódico de suas posições para honrar os seus compromissos contratuais. Bom, é nesse contexto que surge o que o Minsky chama de fragilidade financeira. A fragilidade financeira é a vulnerabilidade que as empresas têm a uma mudança nas condições de financiamento do seu passivo. Então, o valor presente líquido de empresas com postura especulativa pode se tornar negativo
se as taxas de juros aumentarem no momento em que as firmas tiverem que recorrer ao refinanciamento, tornando-se assim insolventes. Essas firmas especulam com a possibilidade de que o refinanciamento estará disponível quando necessário, em condições favoráveis. É daí que vem o termo especulativa, né? Porque você pergunta, bom, mas com o que exatamente a firma está especulando? Ela está especulando com a possibilidade de que, no momento que ela for fazer o refinanciamento, esse refinanciamento estará disponível em condições favoráveis. É aí que está o risco, né? É aí que surge a fragilidade financeira. Mudanças nas condições de financiamento podem tornar firmas que antes eram solventes em firmas insolventes. Bom, agora é importante chamar a atenção que, no caso de empresas com postura especulativa, o refinanciamento limita-se às parcelas vencidas das amortizações. Ou seja, não é uma empresa que está aumentando o seu endividamento. Bom, por fim, temos a postura Ponzi. O que é a postura Ponzi? Bom, Ponzi, quando a gente fala de Ponzi, né, vem à mente o Ponzi, propriamente dito, né, que foi um trambiqueiro, né, que viveu nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos, acho que 20, 30 do século passado, que organizava esquemas de pirâmide, né? Ou seja, ele pegava dinheiro emprestado de idiotas para viver uma vida de luxo, né? Mas prometia aos primeiros idiotas um grande retorno. Bom, e ele pagava os primeiros idiotas conseguindo uma segunda rodada de idiotas. Então, a segunda rodada de idiotas pagava a primeira, né? E assim sucessivamente. O problema com os esquemas de pirâmide, né, é que a oferta de idiotas ela não é infinita, né? Quer dizer, o esquema de pirâmide precisa de um número cada vez maior de idiotas para sustentar os idiotas anteriores, entendeu? Então, significa que, em algum momento, o esquema de pirâmide cai, né? E aí, o que o Ponzi fez foi pegar o dinheiro e adivinhem para que cidade do mundo o Ponzi se mudou? Vamos lá, dou uma chance. Ele veio para o Brasil? Eu não... Brasil. São Paulo? Não, São Paulo? Rio de Janeiro. Ah, Ele morreu no Rio de Janeiro nos anos 40. de onde viemos, né, professor? Hein? De onde viemos, né? Que eu também sou de lá. Ai, ai, ai. O Bolsonaro também é de lá, enfim. Mas, enfim. O Ponzi morreu porque carioca não cai nesse ponto, não. A gente é muito... Carioca é muito esperto. Tá? Mas sempre quando vai um paulista no Rio de Janeiro, tem algum carioca que tenta vender o pão de açúcar, o Cristo Redentor. Pior que tem gente que cai, viu? Ok. Bom, mas vamos lá. Então, o que é uma postura Ponzi? Bom, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção do seguinte. No Minsk, uma postura Ponzi não é necessariamente uma postura fraudulenta. Tá? Não necessariamente. Bom, vamos entender por quê. Na postura Ponzi, o fluxo de caixa esperado no curto prazo é menor do que os encargos contratuais, sendo insuficiente sequer para o pagamento da parte relativa aos juros. Exemplo: empréstimos feitos para financiar a aquisição de ativos que geram pouca ou nenhuma renda, mas cujo valor de revenda esperado no futuro é tido como suficiente para pagar as dívidas acumuladas e ainda deixar um lucro considerável. Bom, a fragilidade financeira da economia como um todo vai depender, portanto, da composição entre as posturas hedge, especulativa e Ponzi. Quanto maior for a participação das unidades especulativa e Ponzi
no total de empresas, maior será a vulnerabilidade da economia a uma variação da taxa de juros. Né? Então, olha só, quando a taxa de juros aumenta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, a teoria convencional, né, que vocês aprenderam, os macro 1 e tal, diz, não, aumenta a taxa de juros, aí o investimento fica mais caro, as empresas diminuem o investimento, isso reduz a renda. Bom, isso é uma economia funcionando sem levar em conta a fragilidade financeira. Né? Quando você eleva a taxa de juros, ou, como no caso brasileiro, em 1999, e depois em 2002, e depois em 2008, você tinha muitas empresas do setor privado com dívidas em moeda estrangeira, particularmente em dólar. E eram empresas que não tinham hedge cambial, ou seja, eram empresas que tinham dívida em dólar, mas que não tinham uma cobertura adequada em termos de receita em dólar. Então, quando você tem uma grande desvalorização da taxa de câmbio, o que acontece? O endividamento, o valor da dívida dessas empresas aumenta e elas quebram. Isso aconteceu em 99 no Brasil, né? Muitas empresas quebraram porque tinham dívida em moeda estrangeira, em dólar. E quando o Brasil fez a desvalorização do câmbio em janeiro de 1999, você teve, do dia para a noite, uma desvalorização de 30% a 40% da taxa de câmbio, portanto, você aumentou a dívida dessas empresas instantaneamente em 30% a 40%. Então, quer dizer, quando a gente fala de posturas hedge, relativo e Ponzi, o Minsky, como economista norte-americano que era, ele não tratou do problema do descasamento de moedas. Ele só tratou do problema do descasamento de prazos de maturidade. Né? Então, no caso, especulativo e Ponzi são empresas que têm um descasamento de prazos de maturidades entre ativo e passivo. Tá? Agora, no caso de economias de países que não emitem dívida na sua própria moeda, dívida no mercado internacional, né, na sua própria moeda, como é o caso do Brasil, então as empresas elas sofrem também de descasamento de moedas entre ativo e passivo. Então, não só variações inesperadas da taxa de juros podem levar empresas antissolventes à falência, como também grandes desvalorizações da taxa de câmbio podem levar empresas antissolventes à falência. Tá? Bom, então, se o nível de fragilidade financeira é alto, então uma pequena elevação da taxa de juros pode tornar uma grande parte das firmas insolventes, forçando-as a buscar fontes secundárias de caixa para honrarem os seus compromissos contratuais. É nesse momento que nós temos a venda de ativos e que ocorre o chamado crash, né? Que em 1929 foi o crash da Bolsa de Valores. Em 2008, com a falência do Lehman Brothers, não foi... Quer dizer, você também teve queda súbita, né? Muito forte no índice da Bolsa de Valores de Nova York e de outras bolsas do mundo, mas foi uma paralisação no mercado interbancário. Né? Simplesmente todo mundo parou de emprestar, porque ninguém sabia se, ao conceder empréstimo, se ele ia receber o dinheiro no dia seguinte. Né? Bom, a fragilidade financeira sempre foi uma variável muito de difícil mensuração, quer dizer, porque conceitualmente a gente entende o que é a fragilidade financeira. É o grau de exposição das firmas, né, a um aumento da taxa de juros. Agora, como é que você mensura isso? Bom, o economista argentino Jacobo Julio Dreisen, que fez mestrado em economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez uma dissertação de mestrado que ganhou o prêmio BNDES de economia
intitulada O Conceito de Fragilidade Financeira em um Contexto Inflacionário. E ele criou um índice de fragilidade financeira que é muito interessante, que é esse índice SF, que é a razão entre os serviços financeiros e o fluxo de recursos autogerados pela empresa. Então, o que é os serviços financeiros? É a dívida, o estoque inicial de dívida, D0, vezes o A, que é o coeficiente de amortização da dívida, mais o I, que é a taxa de juros. E o fluxo de recursos autogerados da empresa, essa expressão D0 MV 1 mais E, onde o M é a margem de lucro, o V é a taxa de rotação dos ativos, ou seja, a relação entre vendas e ativo inicial, e o E é o coeficiente de endividamento, ou seja, a dívida inicial dividida pelo patrimônio líquido inicial. Tá? Bom, se a gente substituir as definições de S e G na fórmula do índice de fragilidade, então a gente tem que o índice de fragilidade, F, vai ser A mais I, que multiplica M vezes V, que multiplica, entre colchetes, 1 mais E sobre E. O que a gente pode dizer sobre esse índice? Bom, o nível de fragilidade financeira de uma empresa e de uma economia como um todo será tão maior quanto maior for a taxa de juros nominal, maior for o coeficiente de amortização da dívida, ou seja, quanto menor for o prazo de pagamento dos empréstimos, e quanto maior for o coeficiente de endividamento das empresas. Então, a gente já está vendo aqui que quando o Banco Central fica elevando juros, não é só a queda de demanda agregada que ele está gerando. Ele está aumentando a fragilidade financeira das empresas, que pode, num determinado momento, que não temos como nós prevermos, né, mas pode gerar uma crise financeira de larga escala. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo certo, professor. Ok. Bom, terceiro bloco do modelo do Minsky é a determinação dos lucros e a validação das dívidas. Aqui, o Minsky, ele importa, né, o princípio da demanda efetiva na sua versão kalekiana. Né? A gente já vai ver por quê. Bom, as firmas precisam obter um volume mínimo de lucros para validar a estrutura de passivo resultante das decisões de investimento tomadas no passado. Ou seja, o investimento tomado em T-1 foi financiado, em parte com capital próprio, em parte com capital de terceiros, portanto, ele gera um fluxo de encargos contratuais que, para serem honrados no seu vencimento, é necessário que a empresa gere lucros suficientes. Do contrário, as firmas não terão condições, né, de pagar os contratos, as obrigações contratuais no seu vencimento. Bom, e aí a pergunta é, o que determina o volume de lucros das empresas a nível da economia como um todo? Não o que determina o lucro a nível micro, mas o montante de lucros gerado na economia. É aqui que o Minsky vai usar o modelo de 3 departamentos do Michael Kalecki. O que é esse modelo? Bom, é uma economia que tem 3 departamentos: o departamento produtor de bens de capital, o departamento produtor de bens de consumo necessários e o departamento produtor de bens de consumo de luxo. Então, nós também estamos supondo uma economia plenamente verticalizada, tá? Portanto, o valor bruto da produção é igual ao valor adicionado, isso é uma observação importante. Então, nós temos aqui o D1, D2, D3. Numa economia fechada e sem governo, o valor adicionado é composto unicamente de salários e lucros. Então, nós temos o departamento 1, que é o departamento produtor de bens de capital, os salários e os lucros desse departamento. O valor adicionado tem que ser igual ao valor bruto da produção, porque aqui é uma economia
perfeitamente verticalizada, e isso corresponde ao investimento. No departamento 2, bens de consumo de luxo, temos salários e lucros, e isso corresponde ao consumo dos capitalistas. No departamento 3, departamento de produtor de bens de consumo necessários, nós temos, então, a soma de salários e lucros, dando o consumo dos trabalhadores. Se nós somarmos a massa de salários dos departamentos 1, 2 e 3, nós temos a massa total de salário gerada na economia. Se nós somarmos a massa de lucros dos departamentos 1, 2 e 3, nós temos a massa global de lucros, né? Então, o PIB, Produto Interno Bruto, tem que ser igual à demanda agregada, né, que é investimento, consumo dos capitalistas e consumo dos trabalhadores, que, por sua vez, tem que ser igual ao valor adicionado gerado nessa economia, que é a soma de salários e lucros. Né? Bom, então essas são as nossas relações contábeis, né? O PIB é igual à soma de salários e lucros, e o PIB é igual à soma de investimento, consumo dos capitalistas e consumo dos trabalhadores. Aqui vamos adicionar o suposto Kalekiano, ou ricardiano, ou caldoriano, tanto faz. Nós vamos supor que os trabalhadores gastam tudo o que ganham. Portanto, que a folha de salários é exatamente igual ao consumo dos trabalhadores. Nesse contexto, a massa de lucros, atenção, a massa de lucros vai ser exatamente igual ao gasto de investimento e consumo dos capitalistas. Bom, tal como está, essa relação é uma relação puramente contábil, ou seja, ela é um truísmo, ela é verdade por definição. O que o Kalecki discute no seu Teoria da Dinâmica Econômica de 1956, que está naquela coleção Os Economistas, que acho que todos vocês devem ter, ou pelo menos devem ter acesso, né? O que o Kalecki discute é a relação de causalidade nessa identidade. Né? Então, o Kalecki faz a seguinte pergunta: sobre qual variável os capitalistas tomam decisões? Os capitalistas podem decidir o quanto eles vão ganhar ou quanto eles vão gastar? Resposta: os capitalistas só podem decidir sobre o quanto eles vão gastar. Então, a relação de causalidade nessa identidade é da direita para a esquerda, ou seja, é o gasto dos capitalistas que determina o seu montante de lucros. Essa é a versão mais geral possível do princípio da demanda efetiva, ou seja, a ideia de que é o gasto que determina a renda e não o contrário. Fazendo o suposto simplificador de que os capitalistas não consomem, então a massa de lucros vai ser igual ao investimento. Ok? Portanto, o montante de lucro gerado na economia vai ser igual ao montante que os capitalistas desejam investir. Né? Portanto, é o investimento que determina os lucros e não o contrário, que é o raciocínio da lei de Sé, o raciocínio de senso comum, que diz que as empresas, é o lucro das empresas que determina o seu investimento. Não, é o contrário. É o que as empresas no seu conjunto investem que determina o quanto que elas vão obter em termos de lucros. Portanto, se ocorrer uma redução do investimento, porque os empresários ficaram mais pessimistas, isso vai resultar numa redução do fluxo de lucros, fazendo com que as empresas que antes tinham postura do tipo hedge passem a ter posturas do tipo especulativa e Ponzi. Então, aquelas posturas que nós tínhamos definido anteriormente, elas não são estáticas. Elas vão depender, né, a nível macroeconômico, da própria decisão de investimento das empresas. Se as empresas reduzirem os seus gastos de investimento, então eu vou ter uma redução correspondente no fluxo de lucros, e aí eu vou ter uma frustração das receitas esperadas pelas empresas, que, se for suficientemente grande, pode, inclusive, ser maior do que a margem de segurança das empresas que tinham postura hedge, e essas empresas tornam-se, então, firmas com postura especulativa.
E firmas com postura especulativa podem vir a se tornar empresas Ponzi. Por isso que eu falei para vocês que a postura Ponzi, ela não é necessariamente fraudulenta. Uma empresa que estava operando com uma postura especulativa pode vir a se tornar uma empresa com postura Ponzi devido a uma retração não prevista do nível de atividade econômica. Ok? Bom, isso nos leva, então, ao último bloco do modelo do Minsky, que é a fragilização endógena das estruturas de passivo. A experiência de Zuminski indica que as economias capitalistas oscilam entre estruturas financeiras robustas e frágeis. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como a fragilidade financeira emerge do funcionamento endógeno das economias capitalistas e como as situações de robustez são reconstituídas? É aqui que entra a hipótese da instabilidade financeira do Minsky, Financial Instability Hypothesis. Segundo Minsky, as economias de mercado possuem uma tendência inerente a se transformarem em sistemas financeiramente frágeis, atenção, por intermédio das decisões racionais dos agentes econômicos. Isso porque os agentes respondem ao desequilíbrio, criando novas forças de desequilíbrio. Como é que isso acontece? O modelo que o Minsky adota não é um modelo de equilíbrio. Não é um modelo que você tem equações e que você resolve as equações, como no modelo de equilíbrio geral. Ele é um modelo histórico. Então, você parte de uma situação inicial e avalia como a economia vai evoluir ao longo do tempo a partir dessa condição inicial. Então, a condição inicial que nós estamos supondo é uma situação no imediato pós-crise financeira. Ou seja, ocorreu a crise financeira de 2008, por exemplo. E aí, o que acontece? Bom, nós vamos ter bancos e empresas que sofreram perdas, mas que sobreviveram. Esses bancos e empresas que sobreviveram, mas sofreram perdas, vão aumentar as suas margens de segurança, evitando o financiamento do tipo especulativo e Ponzi. Isso vai levar a uma redução do investimento, devido ao aumento das margens de segurança, e, portanto, isso leva a um baixo nível de atividade econômica. É o pós-Lehman Brothers. Né? Teve aquela crise financeira que durou uns 3 meses, né? Bancos de investimento quebraram, empresas quebraram, mas outras sobreviveram. Aliás, a maioria sobreviveu. Essas que sobreviveram vão se adaptar ao novo ambiente. Certo? E como se dá essa adaptação? Por intermédio de um aumento das margens de segurança e, portanto, a uma queda do investimento que essas empresas vão realizar. Bom, o resultado macroeconômico da decisão racional dessas empresas vai ser uma redução do nível de atividade econômica. Bom, nessa fase pós-crise financeira, os lucros são sustentados pelos déficits do governo. Né? Quer dizer, a gente ali no modelo, né, do Kalecki, a gente considerou uma economia fechada e sem governo. Mas se eu tivesse colocado o governo no modelo do Kalecki, a gente veria que a massa de lucros seria dada pelo investimento e pelo déficit do governo. Então, na fase pós-crise financeira, o investimento cai, mas o déficit do governo sobe. Tá? Seja porque o governo adota uma política fiscal contracíclica, aumentando os seus gastos, né? Seja pelo estabilizador automático, né? Que é os impostos, eles, principalmente imposto de renda e imposto sobre vendas, etc., são impostos que dependem do nível de atividade econômica. Então, quando o nível de atividade econômica cai, o volume de impostos também cai. Né? Então, o déficit do governo aumenta. Né? Bom, então, esse aumento do déficit do governo faz com que os lucros das firmas aumentem com relação ao investimento total.
Não é que os lucros das firmas estejam aumentando, mas eles caem menos do que investimento. Com isso, diminui o peso do financiamento externo no investimento total. Bom, por outro lado, pós-crise financeira é uma situação de taxa de juros baixa, né? Porque os bancos centrais acabam reagindo à crise financeira, reduzindo as suas taxas de juros, como nós vimos depois da crise financeira de 2008. Bom, isso também faz com que os bancos reduzam suas taxas de juros, né? E com isso, você abre uma janela de oportunidade para o refinanciamento de dívidas. Ou seja, você pode trocar uma dívida que você tomou uma taxa de juros mais alta por uma dívida que você agora vai pagar uma taxa de juros mais baixa. Então, o refinanciamento de posições a taxas de juros baixas permite a consolidação das dívidas de curto prazo e sua transformação em dívida de longo prazo. Professor, Sim. mas nesse caso, uma posição de maior insegurança dos bancos, né, de maior segurança por parte dos bancos, não vai gerar um aumento da taxa de juros? No início, sim. Mas aí tem a função do Big Bang, né, no modelo do Minsky. Quer dizer, os bancos centrais não vão deixar que isso aconteça. Tá? E é o que a gente viu na crise de 2008. Lógico, os meses iniciais foi um desastre, né? As taxas de juros no interbancário, a LIBOR disparou. Mas aí o que é que os bancos centrais fizeram? Intervenção conjunta, estabilizaram as taxas de juros no mercado interbancário, né? E começaram a injetar liquidez maciçamente, primeiro no sistema financeiro bancário e depois no sistema financeiro não bancário. Tá? Com isso, você consegue reduzir as taxas de juros, né, para os empréstimos. E essa redução da taxa de juros dos empréstimos ela é importante não porque as empresas vão tomar novos empréstimos para financiar investimento, não é isso. É para trocar dívida velha com taxa de juros alta por dívida nova com taxa de juros baixa. Entendi. Mas a gente está pressupondo, então, alguma forma de QE, né? Sim, isso acaba sempre acontecendo, porque os bancos centrais vão ter que injetar liquidez. Quando você tem uma crise financeira, sempre tem um QE envolvido. Né? Porque você vai injetar liquidez, mas não é só que você vai reduzir os juros. Você vai injetar liquidez em massa no mercado financeiro, né? Para estabilizar a situação, porque senão, enfim, quebra todo mundo. Né? Ok? Legal. Beleza, professor. Obrigado. Bom, além disso, em função dos déficits governamentais, o peso dos títulos do governo no portfólio dos bancos irá aumentar, aumentando assim a liquidez dos bancos e, portanto, diminuindo a sua exposição ao risco de default. Então, olha a funcionalidade da dívida pública. Aqui a gente está fazendo um pequeno tangenciamento com a ideia de finanças funcionais. Quando ocorre uma crise, o governo, o déficit do governo é importante não só do ponto de vista de sustentação da demanda agregada, mas também do ponto de vista de melhorar a qualidade da estrutura patrimonial dos bancos. Okay? Por quê? Alguém vai comprar os títulos do governo que estão sendo emitidos. Porque os bancos não estão querendo emprestar, fazer empréstimos novos. Eles podem fazer refinanciamento de posição, mas eles não querem fazer empréstimos novos. Então, para quem que eles vão emprestar? Para o governo. Ao fazerem isso, eles estão no seu ativo, né? O que eles estão fazendo? Aumentando o peso dos títulos públicos no seu ativo total, portanto, estão aumentando a sua liquidez. E é a partir daí que nós temos o início da recuperação. Os balanços das empresas e dos bancos apresentam grande liquidez. Depois de um certo tempo, a liquidez deixa de ser valorizada, ou seja, eu tenho um baixo prêmio de liquidez da moeda. A maior parte das firmas consegue honrar seus compromissos contratuais junto aos bancos, porque na fase anterior foi a fase de refinanciamento de posições, né, em que as empresas trocaram dívida a taxa de juros alta por dívida a taxa de juros baixa,
Isso faz com que isso dá folga, né? Uma folga financeira que permite a essas empresas honrar os seus compromissos contratuais. Portanto, vai se seguir uma fase de ausência, de turbulência nos mercados financeiros. Ou seja, depois, né, tem aquela máxima, depois da tempestade vem a calmaria, ou é depois da calmaria que vem a tempestade, mas enfim. Bom, depois de toda a tempestade vem a calmaria, certo? Então, tem a crise financeira, como a gente viu em 2008, mas aí os mercados, já em 2009, começaram a se estabilizar, né? Então, essa ausência de turbulência nos mercados financeiros vai levar ao aumento do estado de confiança dos bancos e das firmas com respeito à capacidade destas últimas de honrar os seus compromissos contratuais. Isso, portanto, vai levar a uma redução da percepção de risco, tanto por parte do tomador como do emprestador, e, portanto, na medida que há uma redução dessa percepção de risco, há uma queda das margens de segurança. E essa queda das margens de segurança, então, leva a um aumento do investimento desejado pelas firmas, que, por sua vez, leva ao aumento do peso do financiamento com recursos de terceiros no investimento total. O que, por sua vez, né, na medida que as empresas estão tomando novos empréstimos, lembrem-se, moeda endógena, empréstimos criam depósitos. Então, se as firmas estão tomando mais dinheiro emprestado, os bancos estão criando mais depósitos e, portanto, isso está gerando um aumento endógeno da oferta de moeda. E esse aumento da oferta de moeda, ele aumenta o preço dos ativos de capital, que, por sua vez, vai levar a um novo aumento do investimento. Ou seja, eu entro num ciclo de autoalimentação positiva. Então, a gente pode ver isso graficamente, tá? Nós temos, inicialmente, uma economia com uma oferta de moeda M0, o preço dos ativos de capital PK0, o investimento autofinanciado pelas firmas I0, o investimento que as firmas desejam realizar, I1. Né? Bom, aí começa a acontecer aquela redução, né, das margens de segurança, aumento do estado de confiança, etc. Então, a curva de preço do ativo de capital se desloca para cima, né? E nós temos também uma redução das margens de confiança, o que leva, um aumento, uma redução das margens de segurança, né? Que leva a uma redução do risco do tomador e do emprestador e, portanto, um aumento do investimento desejado de I1 para I2. Bom, esse aumento do capital de terceiros na estrutura de capital da empresa faz por endogeneidade da oferta de moeda, ou seja, as empresas estão tomando mais dinheiro emprestado, portanto, os bancos estão criando mais depósitos. Isso leva a um novo aumento da oferta de moeda, que, por sua vez, leva a um novo aumento do preço dos ativos de capital e que, portanto, leva, né, a um novo aumento do investimento. E aqui nós temos, então, o processo, né, em que a economia sai de uma situação de crise financeira e entra na retomada cíclica. Bom, efeitos macroeconômicos. O aumento do investimento realizado pelas firmas irá resultar no aumento dos lucros além do esperado por elas. Efeitos. Essa surpresa irá se traduzir num aumento do valor capitalizado dos lucros futuros das empresas e, portanto, no aumento dos preços de mercado dos ativos de capital e, portanto, no aumento do preço de demanda por bens de capital. O aumento do volume de recursos internos da firma, de maneira que, ex post, ela irá verificar que a relação financiamento externo, financiamento interno, foi menor do que a desejada esperada, e isso leva a uma nova redução do risco do tomador. Ao longo desse processo de retomada, as posturas financeiras estarão se tornando cada vez mais frágeis, pois,
primeiro lugar, o aumento do estado de confiança leva a uma progressiva redução das margens de segurança e, portanto, a adoção de 1. Formas de financiamento cada vez mais arriscadas, em termos de redução de prazos, diminuição das exigências de colateral, etc. 2. Implementação de projetos de investimento com fluxos de caixa mais incertos ou mais distantes no tempo. Segundo, ocorre um aumento progressivo do estoque da dívida e do peso do financiamento externo no investimento. No índice de fragilidade financeira do Dresen, tanto o A como o E aumentam. Bom, mas vamos ficar por aqui, né? A gente já falou bastante dessa... E aí, podemos abrir para as perguntas que vocês queiram fazer. Dúvidas? Eu achei que trazer a abordagem, então, do Minsky, pelo menos para minha experiência, foi mais interessante de ver, porque eu estou percebendo na prática a aplicação da teoria. O Minsky, ele estudou muito, né, o sistema financeiro norte-americano, entendeu? Então, realmente, acho que é um autor que é fundamental. Eu me sinto tentado a estudar mais Minsky, no caso, eu digo, não aqui para a nossa disciplina de macro 3, mas eu digo para frente, daqui para frente. Muito bom. Você trabalha em banco, não é isso? Não, eu trabalho na Valec, né? Só que o departamento onde eu trabalho é de estruturação de ativos. Ah, tá. Então, a gente mexe o tempo todo com o fluxo de caixa de ativos voltados para a outorga. A gente valora terminais ferroviários, que é o nosso caso aqui, buscando concessão de uso. E o valor da outorga ela é em cima do fluxo de caixa. O retorno que o projeto tem, ele vem com uma contraprestação que a gente prevê, né, que seria o valor pago, enfim. É uma atividade bem financeira, né? Temos economistas-chefes que lidam com o departamento aqui. E o que você acha que essa abordagem do Minsky te ajudou a enxergar que antes você não enxergava? A questão de eu estou me enxergando melhor no papel do governo, né? E trazer essa valoração para o privado, à luz do privado, porque a gente não mexe com preço sombra para estruturar esses ativos, a gente estrutura à luz do preço privado. Então, eu consegui, pelo menos até o momento, inclusive estudando Keynes, me enxergar melhor, né? Aqui, eu sou técnico, Certo. Me enxergar enquanto técnico, só que no lado do governo. Né? Entendi. E aí, Marcos? Eu gostei, professor. A gente ouve falar muito de Minsky, essa fragilidade financeira, mas dificilmente alguém explica, né? Então é legal saber. Esse é o problema. É que as pessoas cada vez falam mais daquilo que elas não estudaram. Com certeza. Minsky foi o tema da minha monografia de graduação. A minha monografia de graduação se chamou A Teoria do Ciclo Econômico de Hyman Minsky e sua inter-relação com as teorias do ciclo econômico de Kalecki e de Schumpeter. Então, eu já, na graduação, estudei Minsky pesadamente. Muito legal, professor. E foi com o Cardim também, não? Não, o Cardim não estava na FRJ naquela época. O Cardim e o Cardim e o Poças entraram em 93. Eu me graduei, eu me formei em 92. Então, eu fiz com uma pessoa que nem é mais professor da FRJ, chama Sérgio Maurício Lipkin, né? Ele que me orientou. E agora, a banca da minha monografia foi o Sérgio Lipkin, foi o Cardim e foi o Fábio Jambiage, Que legal. que era o professor da FRJ na época. Eu tive 2 disciplinas com o Fábio Jambiage. Eu fiz Economia Monetária 2 e Política e Planejamento Econômico. Muito legal, professor. É uma mistura de história do pensamento com teoria econômica, né? Uma coisa bem pós-keynesiana, assim. Eu acho bem maneiro essa parte. Uhum. Isabel?
Professor, você falou um pouco, né, de como a composição da posição que as firmas vão assumir vai, né, determinar a fragilidade financeira. Mas, a priori, assim, teria alguma questão institucional ou estrutural que define essa composição, assim? Então, você tocou um bom ponto. A institucionalidade do sistema financeiro, ela pode atuar tanto no sentido de reduzir como de aumentar a fragilidade financeira. Tá? O sistema financeiro segmentado, criado com o New Deal em 1934, principalmente com o Glass-Steagall Act, tá? Que fez a separação entre bancos comerciais e bancos de investimento, se mostrou uma institucionalidade muito sólida, no sentido de que não houve nenhuma crise financeira séria nos Estados Unidos até praticamente o início dos anos 80. Tá? Foi a partir do momento que você foi desmontando os mecanismos de regulação financeira que o New Deal tinha feito, que as crises financeiras começaram a se tornar mais frequentes e mais intensas. Tá? Isso a gente ainda vai abordar nesse curso, que é a questão do risco sistêmico. Tá? Mas, quando nós falamos de fragilidade financeira, você tem toda a razão, é impossível desvincular essa discussão da discussão institucional e, principalmente, da questão de regulação da atividade do sistema financeiro. A regulação pode tornar o sistema financeiro mais forte ou mais frágil. Tá? Como agora, o movimento geral de desregulação financeira ocorrida nos Estados Unidos, no mundo, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, que foi sendo progressivo, foi tornando o sistema financeiro cada vez mais frágil e o número de crises financeiras cada vez maior e mais intensas. Tá? Em 1987, teve a crise das Saving and Loans nos Estados Unidos, em 87. Depois, em 94, nós tivemos a crise do México, depois a crise argentina, crise do Sudeste Asiático, crise da Rússia. Em 2001, nós tivemos a crise das empresas.com nos Estados Unidos. Tá? E 2007, 2008, a grande crise financeira internacional. 2012, a crise do euro. Tá? Então, assim, se você compara o período pós-Segunda Guerra Mundial, de 45 a 75, com o período de 85 a 2015, né, esse período de 85 a 2015 teve muito mais fragilidade financeira que o período de 45 a 75. Né? Quer dizer, o período de 45 a 75, ele acaba por um choque externo ao sistema, né? Que é o choque do primeiro e segundo choque do petróleo. Né? Mas não por uma crise financeira. Né? Quer dizer, depois dos anos 80, você vai ter, sim, talvez a primeira grande crise financeira pós-Segunda Guerra Mundial, que é a crise da dívida externa dos países latino-americanos. Mas aí já era um contexto de desregulação financeira. Né? Os países, durante, né, os anos 70, né, eles tomaram dinheiro emprestado a taxas de juros flutuantes, né? O Brasil foi um deles. Né? Isso só foi possível devido ao chamado mercado de eurodólares, ou seja, já havia uma desregulamentação financeira ocorrendo no mundo. Tá? E aí, quando o Volcker subiu a taxa de juros nos Estados Unidos para conter a inflação, ele quebrou os países da América Latina. Você tem a fragilidade financeira não é só das empresas, ela também tem uma dimensão externa, ou seja, países apresentam fragilidade financeira externa. E, aliás, tem um índice de fragilidade financeira externa desenvolvida pelos meus colegas, o Luiz Fernando de Paula e o Antônio José Alves Júnior. Marcos, você pode procurar, está no Journal of Post-Keynesian Economics. Tá? Eu acho que foi publicado em 98 ou 99, não lembro bem agora. Tá? Mas eles desenvolveram um índice de fragilidade externa para a economia brasileira.
tá? E se a gente for ver o índice, ele bate direitinho com as nossas crises de balanço de pagamentos, nossas crises cambiais. Ou seja, quando o índice de fragilidade externa dispara, poucos meses depois você tem uma crise cambial. Tá? Por quê? Porque a fragilidade financeira não é apenas uma questão de descasamento de prazos de maturidade entre ativos e passivos, mas é também, ou ela, no caso de países, né, vamos dizer assim, emergentes ou em desenvolvimento, ele também pode se originar do descasamento de moedas entre ativos e passivos. Tá? Obrigada, professor. O professor já está no chat lá, já está no grupo o artigo. Olha o artigo, maravilha, maravilha. Tá? E aí, mais alguma coisa? Estão gostando do curso, gente, do andamento? Como é que tá? Ainda não corrigi as provas, não, tá? Espero corrigir essa semana. Eu estou com medo das notas. Por isso que eu faço a pergunta antes de você saber as notas. Porque eu sei que a opinião antes das notas e a opinião depois das notas é diferente. Mas, no geral, o que você está achando? Olha, eu estou gostando muito, muito mesmo. Eu não estava tão preparado para a história do pensamento econômico, porque eu vi no início do curso, na UEG ainda, mas acho que eu precisava um pouco desse choque. É uma pena que tenha tido tão poucos alunos, né? Eu pensei que fosse ter mais gente para essa disciplina. Você tem alguma ideia do porquê, Marcos? Não sei não. Tinha 5, né? 6 alunos no começo, agora a gente está com 3. Não, tem o... não, 4. O João, ele ainda está participando. Ah, é verdade, tem o João também. Eu não sei não, honestamente. Professor, eu acho que várias matérias assim estão com poucos alunos. Tipo, eu tô como monitora de econometria e lá, que é a matéria obrigatória, tem, eu acho que se 15 alunos terminarem o curso é muito. Aí eu tô fazendo outra matéria também com o Ricardo, que tem 3 alunos. É Então acho optativa? que optativa. Eu acho que foi um geral assim do É semestre. geral, né? Tá. É. Eu acho que tem um efeito da pandemia também, né? E não ser presencial e tal. É isso aí. Bom, tudo bem, paciência. Né? Mas é uma pena, porque realmente eu particularmente gosto muito dessa disciplina de Macro 3. Então, Olha, eu estou gravando todas, estou salvando a gravação de todas as aulas, é a minha recordação agora para o resto da vida. Essa aula aqui, a de economia brasileira também, a de setor público também, são as minhas preferidas aqui, elencadas, salvas, e com certeza a gente revisita com o tempo, né? Registro. maravilha, pessoal. Bom, olha só, eu provavelmente vou pedir para o Daniel, que é o meu orientado de doutorado, que cuida do nosso canal no YouTube, tá, para colocar a aula de hoje no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Sim, Tudo bem. Ok, então todos concordaram, tá? Então fica registrado, estou aqui registrando em vídeo, tá? Que essa aula ela vai ser colocada no nosso canal no YouTube, porque, como disse o Marcos, né, bem lembrado, muita gente fala do Minsky, de fragilidade financeira, etc., só que esquece de ensinar, né? Então, na verdade, tem muita gente que fala sem nunca ter lido direito. Então, fala de orelhada. Tá? Eu acho que é importante as pessoas entenderem do que se trata. Enfim. Bom, mas deixa eu interromper, então, aqui a gravação.